Olá, olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Bem-vinda, Pri, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o pai, a visão sistêmica sobre o pai e como que a relação com o pai, às vezes, ela pode nos trazer feridas. Mas o bom é que tudo isso tem cura e a gente pode recuperar e ter uma boa relação ou ter uma boa integração do nosso pai interior. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Adriana dos Santos, boa noite também, Adriana S1. Boa noite, Pri. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Hoje eu troquei minha mesinha aqui, ela tá balançando um pouco. De vez em quando a minha gatinha passa aqui, meio que, ó, ela acabou, ela passa e toca no pé da mesa e acaba balançando. Oi. Ela tá aqui conversando. Bem-vinda, Mone. Sejam todos muito bem-vindos. Raquel, seja bem-vinda. A gente vai conversar um pouquinho sobre o pai. Aproveitar esse período da aproximação do Dia dos Pais e para que a gente possa entender a importância da gente recuperar esse vínculo afetivo que existe. Porque nós somos metade nossa mãe e metade nosso pai, do ponto de vista sistêmico. E se a gente nega uma dessas partes, a gente está negando a nós mesmos. Então, o objetivo dessas lives é no sentido de trazer essa integração, para que a gente fique completamente inteira. E isso envolve tanto movimentos sistêmicos quanto cura da criança interior ferida. Porque o movimento sistêmico vai ajustar o desequilíbrio que tem no sistema. Mas as feridas que já aconteceram lá atrás precisam ser olhadas, para que lá na frente outro gatilho não volte a acender essas feridas. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Yasmin, Raquel, sejam bem-vindas. Então, assim, o que significa o pai na visão sistêmica? Qual é a importância do pai, além daquela pessoa que nos deu a vida, né? Porque ele é alguém, junto com a nossa mãe, que disse sim. Porque quando um casal aceita, no plano espiritual, ter um filho, eles falam sim para que esse filho possa vir. Mesmo que isso não seja trazido para a luz da consciência, mas a alma deles falou sim para a vinda de cada um de nós. Então, é a pessoa que, junto com a nossa mãe, disse sim para que nós pudéssemos estar aqui. Mesmo que a gente não tenha conhecido nosso pai. Não importa. Se ele só veio dizer o sim, forneceu material genético para que essa mãe pudesse engravidar e depois ele desapareceu. Ele cumpriu a missão. Então, isso que a gente vai ter que olhar, ter um olhar sistêmico. Ai, perdeu aqui que ela bateu aqui de novo, ela está aqui no meu colo. A gente precisa ter esse olhar sistêmico para curar toda essa dor que envolve a nossa relação com o nosso pai. Então, eu vou explicar. Boa noite, Carla, seja bem-vinda, bem-vinda, Alessandra, Jaqueline, sejam todas bem-vindas. Eu vou explicar nessas lives, eu vou fazer, na verdade, 3 lives. A live de hoje, a de amanhã e a live de quinta-feira, que é sobre a questão da relação com o pai. E na de quinta-feira eu vou trazer um pouquinho sobre os avós. Como eu trouxe a importância das avós, quando a gente falou da mãe, vou falar também dos avós. Mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais na questão com o pai. Porque
Existem muitas causas para esses conflitos. Existem causas sistêmicas, dinâmicas sistêmicas ocultas. Então a gente vai destrinchar tudo isso, desde os efeitos da falta do pai, do que causa na gente, que a gente precisa olhar e curar, até o que está por trás de por que esse pai faltou. E muitas vezes um pai que estava presente, ele pode ter sido ausente. E aí eu vou mostrar as dinâmicas que estão por trás disso. Boa noite, Alessandra. Antônio, bem-vindo. Airan, sejam todos bem-vindos. Então, o pai é aquele que fala sim para a nossa chegada junto com a nossa mãe. O pai, ele representa um movimento para o mundo, a força de realização, o ir para a profissão, sucesso profissional. A mãe fala da prosperidade, o pai fala do sucesso. Gratidão, Denise. Boa noite, Airan, bem-vinda. Marciele, bem-vinda. Então, a mãe, ela é ligada ao acolhimento, à nutrição, ao vínculo com a vida, ao pertencimento. E o pai traz essa energia que nos impulsiona para a vida. Mesmo que a gente não tenha conhecido esse pai, mesmo que a gente tenha sido adotada por uma outra família, existe um pai e uma mãe biológicos no nosso DNA. E é desse pai e mãe biológicos que nós vamos conversar aqui. Porque é para eles que a gente tem que fazer esse olhar sistêmico. Quem tem pai e mãe adotivo, a gente também olha. É um outro olhar. Mas aqui a gente vai olhar para o pai e a mãe biológico, o pai biológico. Especificamente, a gente vai aprofundar com o pai. Do ponto de vista arquetípico, porque na verdade nós temos nosso lado yin e nosso lado yang, são os nossos arquétipos, nossa ânima e o nosso ânimos. Então, do ponto de vista arquetípico, através do pai a gente segue para o mundo. E é ele que nos leva para o mundo. Ele nos conecta com as leis, com os limites. O pai dá os limites, dá o foco e dá a direção. Tem gente que fala que é a espinha dorsal da gente, porque dá esse foco e essa direção. Na astrologia, isso é muito claro. Na astrologia, para quem estuda astrologia, quando a gente fala da mandala zodiacal, nós temos a casa 4, que é embaixo, regida pela lua, que representa a mãe, que é o nutrir, a nutrição. E a casa 10, que ela é a oposta, que forma esse eixo, casa 4 e casa 10, é o pai, é o que vai para a profissão, é como a gente vai para o mundo. Então faz muito sentido, né, esses conhecimentos da astrologia com as leis sistêmicas. Então, quando a gente rejeita o nosso pai ou a gente exclui de alguma forma, a gente não toma essa força que vem dele. E aí não há como seguir na vida, é aquela vida empacada que não vai para frente. Se a gente não toma o nosso pai como uma pessoa normal que ele é, que fizeram o possível para tudo que foi como foi, a gente não flui, fica faltando. E aí eu vou explicar todas essas faltas que acontecem quando a gente não toma o pai. O que é tomar? Muita gente pergunta, como é que se toma o pai e a mãe? O tomar é aceitar eles como são, é receber a força de vida que vem deles, aceitar. Quando eu aceito como são, que são o pai e a mãe perfeitos para mim, porque senão não seria eu. Se fosse um outro pai, eu seria uma outra pessoa. Então, se eu sou eu só sou porque foi esse pai que forneceu o material genético e essa mãe. Então, quando a gente toma essa força, nós ganhamos uma força muito grande impulsora para ir para a vida. Tomar a vida do jeito que chegou, do jeito que foi, para poder seguir adiante. Esse é o propósito dos movimentos sistêmicos, gente. Muita gente fala, porque eu tenho que perdoar, eu tenho que voltar a conviver. Não é nada disso. Não é voltar a conviver. Ninguém é obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigada a conviver com ninguém, principalmente se vem de uma relação tóxica. Mas a gente precisa tomar essa força, aceitar como foi. E aí a gente prospera, a gente vai para frente. A dificuldade em prosperar seria vindo da mãe ou do pai.
Então, Denise, a prosperidade está mais ligada com a mãe, mas o sucesso, a ida para o profissional, o fluir na vida está ligado com o pai, o ir para a vida, né? Então, sempre que a gente está fora do nosso lugar, a gente não flui. Então, o dinheiro vem através do pai e ele fica através da mãe. Ele vem através do pai porque a gente vai para o trabalho por causa do pai. Mas o que faz prosperar é a mãe. Mas o sucesso vem do pai. Bem-vinda, Thaís. Boa noite, Daniela. Bem-vinda. Bert Hellinger, ele explicava de uma seguinte forma. Imagina uma criança dizendo para os pais assim, ó. Ai, aquilo que vocês me deram não foi correto. E falando também assim, ai, o que vocês me deram não foi suficiente. Qual é a energia no campo que fica quando essa criança fala isso e o adulto continua falando, né? É uma energia dizendo que você ainda me deve. Então essas crianças, elas não conseguem se separar desse pai e ir para a vida, porque fica presa na criança ferida. Então é uma situação assim, a pessoa não se liberta do pai, fica preso, mas pior que fica preso na dor. E é isso que precisa curar, porque para a gente ir para a vida, a gente se liberta dos nossos pais. Não é abandonar, não é rejeitar, é fluir, seguir o fluxo da vida, né? Então essas demandas e as acusações que a gente faz contra o nosso pai, ou contra a mãe também, nos prende de tal forma a eles, que apesar assim de estarem emaranhados e vinculados, a gente se sente como se não tivesse o pai. Eu vou repetir essa menção do Bert Hellinger. Sempre que a gente faz acusações, cobranças de que poderia ter sido melhor do que o pai fez, a gente se prende a ele por um emaranhamento tamanho e ficamos vinculados de uma forma negativa, como se e a gente passa a se sentir como se nunca tivesse tido pai. Forte isso, né, gente? Mas é o que acontece. Bem-vinda, Ana Flávia. A Denise pergunta se é escassez. De certa maneira, sim. Escassez de afeto, né? De escassez de presença, talvez sim. A pessoa pode se sentir escassa nesse sentido. Então, esse não que a criança fala aos pais, ele acaba sendo dito para elas mesmas. Porque o que acontece? Se nós somos metade nosso pai e metade nossa mãe, porque o material genético que nos formou vem metade deles, de cada um deles, quando a gente diz não para o nosso pai, a gente está dizendo não para a parte nossa. Pois a gente é a continuação biológica deles. Então a gente tem que ter isso em mente. E o que acontece com essa pessoa ao longo da vida? Que fala esse não para o pai, né? Se sente vazia, se sente carente, se sente fraca por falta do masculino. Porque o masculino, gente, é importante tanto na mulher quanto no homem, para a gente ter o equilíbrio das polaridades, né? O homem vai aprender a ser homem com seu pai, a ser um homem adulto, né? Que eu quero dizer. Senão ele fica na criança, fica no adolescente. Mas a mulher também tem a parte yang dela, que vem do masculino. Que aí eu vou explicar depois como é que é esse masculino dentro da mulher. É diferente. Então, pela ordem do amor, que é baseada nas leis sistêmicas, as pessoas precisam tomar dos seus pais aquilo que eles possam dar da forma que veio. O que eles nos dão da forma que veio? A vida. Sem nenhuma exigência adicional. Porque o que eles já deram foi o suficiente, que é a vida. Eles permitiram que a vida chegasse até nós, pelo preço que custou a todos os antepassados e que também custa a nós. E isso é importante para a nossa evolução na Terra. Por isso que é importante a gente ter essa consciência, tá?
Eu sei que tem muita gente que tem dor com relação ao pai. Fica difícil, às vezes, até de falar, porque às vezes vem de traumas muito profundos. Mas eu vou explicar todas as dinâmicas que estão por trás disso, para que vocês possam entender. O primeiro passo para a cura é o entendimento. Depois que entende, a gente parte para as ferramentas para curar isso aí. E aí a gente ter essa inteireza dentro da gente. Quando negamos o nosso pai, negamos metade de nós mesmos. Eu estou repetindo isso, tá? Metade da nossa origem. Então, quais os efeitos que isso vai gerar? Os efeitos que gera na mulher e no homem são um pouquinho diferentes, tá? Mas aqui tem efeitos que são gerais, que geram tanto num quanto no outro. Gera dificuldade em prosperar no trabalho, problemas com autoridades, porque o pai representa a autoridade. Se a gente não tem esse respeito com o nosso pai, quando a gente tem conflito com o pai, nós perdemos o respeito. A relação não fica uma relação de respeito, fica uma relação com desequilíbrio de uma lei sistêmica que é da hierarquia. A gente, quando tem conflito com o pai, em que a gente julga ou a gente rejeita, rejeitando a gente leva à exclusão, que infringe a lei do pertencimento. Quando a gente julga, a gente sai do nosso lugar de pequeno e a gente vai para um lugar de grande. E infringimos a lei da hierarquia. E isso gera uma bagunça gigante no sistema. Então gera problema com autoridades, dificuldade em realizar projetos ou mantê-los, sensação de não ter direção, falta de foco, raivas recorrentes, insatisfação com o masculino, problemas de relacionamento amoroso, para as mulheres principalmente, para os homens também, mas para as mulheres principalmente. Então, assim, muitas pessoas, por mágoas, por ausências, julgamentos, rejeitam o pai. Só que quando rejeitam o pai, rejeitam parte de si mesmo. Tomar o pai não é concordar com seus erros. Então isso tem que ficar bem claro. O pai e a mãe da gente são pessoas, são humanos, como nós também somos. E como tal, eles também vão ter suas qualidades e suas sombras. Só que, independente das qualidades e das sombras, foi o pai perfeito para que nascêssemos, para que pudéssemos nascer. Então isso é que tem que ficar claro. Então tomar o pai não é concordar com os seus erros nem com as suas sombras, com os seus defeitos, mas honrar o lugar que ele ocupa, o lugar do ser que disse sim para a nossa vida. É essa honra, gente. A gente fala de honrar pai e mãe, é isso. É olhar para o ser que falou, sim, eu aceito que essa pessoa encarne, que essa pessoa venha para a Terra. Se eles não quiserem que a gente encarne, a gente não encarna. Então eles falaram sim para que a gente pudesse estar aqui. E isso já é o suficiente para a gente honrar essa vida que chegou aqui, tá? Isso é honrar pai e mãe. É ir para a vida, ir fazer um pouquinho diferente. Isso é honrar pai e mãe. Bem-vinda, Alessandra, Melicinha. Tacília, bem-vinda. Ametista. Alessandra Oliveira. Carla, boa noite. Carla Tatiane. Gislaine, sejam todas bem-vindas. A gente está conversando aqui sobre o pai, sobre a visão sistêmica sobre o pai e as feridas com o pai. Então, quando olhamos para o nosso pai com respeito, aceitando o que veio e o que não veio, porque o que veio foi a nossa vida, né? Algo dentro de nós se alinha. É como se a gente ganhasse um solo interno firme para pisar e poder agir e ocupar o nosso lugar no mundo. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para o nosso pai. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Fechar os olhos um pouquinho. Vamos fazer uma respiração profunda pelo nariz,
soltar o ar pela boca. A gente vai fazer uma dinâmica agora, tá? Inspira pelo nariz mais uma vez. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Leve o foco da sua atenção para o centro do seu peito. Visualize uma luz radiante no centro do seu peito. Quando você inspira, essa luz se fortalece. Quando você expira, ela se expande. Quando inspira, se fortalece. Quando expira, expande. Mais uma vez, inspira, fortalece. E expande ao redor de todo o seu campo, ao redor de você toda, criando um campo de proteção para a gente fazer essa dinâmica. Agora visualize na sua frente o seu pai. Lembre-se que você está protegido, você está protegida. Apenas visualize o seu pai. Observe a ele. Observe seu corpo, se sente algum desconforto. Caso sinta algum desconforto, visualize atrás do seu pai, os seus avós paternos, o pai e a mãe dele, mesmo que você não tenha conhecido, não importa. Se for necessário, visualize atrás dos seus avós paternos, seus bisavós. Mas olhe novamente para o seu pai. Fale para ele assim. Vê se você consegue falar para ele assim. Eu vejo você. Vê se você consegue falar, tá? Só se fizer sentido. Se você não conseguir, tá tudo bem. Apenas fique dentro dessa luz que você está visualizando. Se você conseguir falar, fale assim. Eu vejo você. Eu vejo a vida que chegou até mim através de você. Isso já é suficiente. Fale para ele assim. Muito obrigada pela vida que chegou até mim. Sinta essa vida e vê se você pode falar para ele assim. Eu tomo essa vida que me foi dada, com tudo que ela traz. Mas deixo com você tudo que é seu, que eu carrego e é pesado para mim. Então você se visualiza recebendo a vida, mas deixando com seu pai tudo que é dele, que é pesado para você. Muito bem, vai retornando aos pouquinhos por aqui agora. Como é que foi para vocês fazer a dinâmica? Conseguiram fazer? Conseguiram visualizar? Se alguém quiser compartilhar, tá? Bem-vinda Vitória Régia, bem-vinda Sol da Manhã, Mara Santos. Maravilhoso, Carla. Ah, sim, é muito bom, gente, porque distensiona o campo, tá? Quando a gente faz essa dinâmica, a gente distensiona. Sempre que a gente tem muito emaranhamento, imagine um fio de novelo, né? Um novelo de lã. E vai se enrolando. Quando tá enroscado, esse fio fica tensionado. Quando a gente vai desenroscando, vai ficando mais soltinho. Então, quando a gente solta, fica mais fácil de a gente lidar, né? Bem-vinda Flávia, bem-vindo Antônio Carlos. Deixa eu ver quem levantou a mãozinha aqui. Oi, Antônio Carlos.
Tem que ligar seu microfone. Pode... Olá, Oi, pode falar. eu queria uma consulta. Então, hoje não é uma live de consultas, tá? Amanhã, final de tarde, eu acredito que eu vou estar trazendo uma live de consultas. Creio que vai ser às 5 da tarde. Mas hoje não. Hoje é uma live Porque, sobre a relação com o pai, tá? A gente está conversando sobre todos os conflitos que a gente tem com o nosso pai e os movimentos para curar isso, tá? Você é bem-vindo na live, certo, tá? E é você porque pode assim, acompanhar. Oi. eu sou pactuado. Como? Eu sou pactuado. Tá. Só que essa live não é para a gente conversar sobre isso, tá? Certo, Daí, se você quiser entrar na outra live que é de consulta ou fazer um atendimento particular, daí a gente pode estar vendo essa questão, tá? A gente vai tá conversar bom, hoje sobre o pai, tá bom? Daí eu vou pedir para você tá desligar bom, seu microfone, tá? tá bom. Gratidão. Certo. Então é uma dinâmica bem forte, né, gente, que dá essa distensionada no campo. Bem-vinda, Laude. Então, assim, muitos de nós têm mágoas, julgamentos, ou se sentiram traídos, ou abandonados, às vezes rejeitados pelo pai. E por conta disso, acaba interrompendo esse fluxo natural da vida que veio através desse pai, que é o masculino saudável em nós. Então, por isso que é muito importante a gente estar curando isso. E tem muitas situações, gente, que assim, nós carregamos, depois eu vou explicar isso melhor na live de amanhã, que temos mágoas de nosso pai que não são nossas, que nós compramos emoções das nossas mães, porque a gente sai do nosso lugar de pequeno e interferimos na relação de casal. E aí a gente faz essa triangulação e mistura. Então, tem várias dinâmicas sistêmicas ocultas que acontecem nas famílias que levam o filho a ter raiva do pai. Às vezes, uma questão que começou lá atrás, não foi nem com a mãe, foi lá atrás. Um tataravô com quem teve essa interrupção do fluxo do amor, porque aconteceu por um exemplo, tá? Eu vou citar aqui. Um tataravô que faleceu quando a bisavó era pequenininha. Então, ela carrega uma falta de pai. Essa falta de pai é passada adiante de geração para geração, porque esse fluxo só vai se estabelecer, essa ausência vai se replicar até que um descendente pare e olhe para tudo isso. Que aí é quem vai ou expiar essa situação, ou vai reproduzir, ou vai ter alguém que também abandona. Isso vai voltar para o sistema para ser resolvido. Então, por isso que é muito importante a gente olhar para isso, né? A gente tem a dor, tem a mágoa, ok, mas vamos olhar para o que está por trás. Esse é o primeiro passo. Fazemos o movimento sistêmico, segundo passo. Terceiro passo, curar a criança interior. Aí a gente cura a nossa relação com o nosso pai. Nosso olhar muda completamente para ele. Porque lembre-se, gente, nós somos luz e sombras, todos nós. Não existem pessoas boas ou ruins. Existem pessoas com dor e pessoas com mais dor ou com menos dor. E muitas vezes a ruindade tem uma raiz nessa dor. Por isso que a gente vai conversar bastante sobre isso, para a gente mudar esse paradigma. Então, assim, segundo a visão sistêmica, quando a gente não recebe essa força, que é 50% da nossa origem, a vida cobra, a vida vai cobrar. A pessoa não consegue avançar. É como se sempre faltasse algo. E muitos buscam em algum tipo de vício essa falta. Então, muitos vícios estão ligados com a falta do pai, porque vai buscar uma compensação.
Então, tudo isso a gente tem que ver, porque os vícios estão muito ligados com rejeição, desaprovação e carência. Então, se houve esses sentimentos registrados na infância por uma falta real ou sentida do pai, porque às vezes a falta não é real. Às vezes esse pai precisava trabalhar fora, precisava trabalhar às vezes até em outra cidade e ficava ausente em casa. E a mãe sentia falta dele. E aí, nessa falta que a mãe sentia, ela sobrecarregava a criança, às vezes até parentificava essa criança. Ela saía do lugar dela de pequena e gerava uma exclusão do pai. Às vezes uma exclusão, às vezes um julgamento, às vezes uma mágoa. A mãe ficava sobrecarregada e isso refletia na criança. Então, por isso que é importante a gente olhar para as causas e resolver isso, né? Para poder liberar todas essas amarras e aí poder fluir na vida. Bem-vindos os que estão entrando agora na live. Bem-vinda Laude, Carlos Eduardo, Gabriel, Giele, Marcos, Negra Lu, sejam todos bem-vindos. Estamos conversando sobre a nossa relação com o pai, como curar isso, né? Então, essa dificuldade interna, gente, que a gente tem com o nosso pai se reflete no mundo externo, porque tudo aquilo que fica no campo, que está no nosso interior, o nosso campo de energia vai refletir. Não é através da nossa mente, é através do nosso campo. Boa noite, Negra Lu, bem-vinda. Bem-vindo, Marcos. Então, os julgamentos, as mágoas, as idealizações que temos sobre o nosso pai, porque às vezes temos idealizações também, tanto positivas quanto negativas. A filhinha do papai tem uma idealização muito positiva sobre o pai. E a pessoa que tem um trauma tem muitas vezes uma idealização negativa. Às vezes esse trauma não é nem diretamente do pai com ela. Às vezes é um conflito entre o casal formado pelo pai e pela mãe. E esse conflito chega na criança e ela começa a idealizar negativamente esse homem. Só que ele é o pai perfeito para ela. Ele pode ser um marido péssimo para a mãe. Não importa, a relação de casal deles é um problema deles. É pesado para o filho interferir ou sentir essas dores da relação de casal dos pais. Então, por isso que é importante deixar com eles o que é deles. E tomar para a gente apenas o que é nosso, que é a vida que veio através deles, que está no nosso DNA. Boa noite, Marcos. Boa noite, Sheila, bem-vinda. Então, quando a gente julga, né, quando a gente tem essas mágoas, essas idealizações, a gente sai do nosso lugar de pequeno. Isso infringe as leis, infringe a lei da hierarquia, porque a gente acaba se colocando acima do nosso pai. Sempre que a gente julga o pai ou a mãe, a gente infringe a hierarquia. E sempre que infringe uma lei sistêmica, acontece, é como uma reverberação em onda, os descendentes ou a gente mesmo, a gente vai colher uma cobrança do sistema ali na frente. Então, quando a gente julga, né, que o pai foi fraco, ou que não esteve presente, ou que não me amou o suficiente como precisava, isso são as formas que a gente acaba julgando, né? A gente sai do lugar de filho e vai para um lugar de tentar ser melhor do que o pai ou do que a mãe. Existe uma diferença nisso, tá, gente? Como é que eu vou explicar? A gente pode fazer diferente. Podemos até de um ponto de vista literal sermos melhores, porque a gente tem mais, conseguiu estudar, conseguiu fazer uma formação, conseguiu ter uma profissão, digamos assim, especializada. Então a gente vai ser melhor, entre aspas,
do que eles puderam ser, no sentido assim de que não tiveram recurso, por exemplo, para fazer uma faculdade. Mas nós não somos melhores do que os nossos pais. Nós somos menores, nós somos pequenos. Então, entender isso, que para aquele momento eles foram melhores, que eles fizeram o melhor que eles puderam. Não tem como comparar. Então, esse tipo de comparação não cabe, porque a gente infringe a lei sistêmica. A gente pode fazer um pouquinho diferente. Tanto que infringe a lei sistêmica, que muitas vezes a pessoa, por uma lealdade, se boicota para não ser melhor do que o pai. Porque a gente não pode se sentir melhor do que aquele que nos deu algo que nós não somos capazes de fazer, que é a nossa própria vida. É nesse sentido que a gente tem que ter essa consciência, gente. Não é na profissão, não é nos estudos. O seu pai pode ser analfabeto e você pode ser PhD em sei lá o quê. Nós não somos melhores do que o nosso pai, porque o nosso pai nos deu algo que nós não somos capazes de dar para nós mesmos. Nós somos capazes de dar para um filho nosso. Conseguem ver a grandeza do nosso pai agora? Grande, né? Então é isso, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Independente dos traumas que possam ter tido com o pai na infância, independente se conheceram ou não o seu pai, independente se sofreram abandono ou se o pai, como pessoa, tem suas condutas que você questiona para você, não importa. Olhem para a grandeza de quem deu a vida. É isso que é honrar o pai. Ponto. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês conseguem receber essa força de vida que chegou até você através deles. E quando eu falar sobre os avós, vocês vão compreender tudo isso melhor. A live de quinta tá bem especial, gente, sobre os avós, sobre o avô materno e o avô paterno. Então, quando a gente infringe, né, essa hierarquia, a gente se desconecta com essa força. Quando a gente rejeita o pai, a gente também se desconecta com essa força, porque a gente infringe o pertencimento. Para quem está pela primeira vez hoje na live, né? Dentro da constelação, a gente segue as 3 leis sistêmicas da ordem do amor. Aqui eu não vou entrar em detalhe da ordem da ajuda, que são outras leis. Na ordem do amor existem 3 leis, que é a lei da hierarquia, onde quem veio primeiro é maior. No sistema, numa hierarquia vertical, quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Portanto, nós somos menores do que todos os que vieram antes de nós e somos maiores dos que vão vir depois. Existe a lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. O sistema não tolera a exclusão. Sempre que a gente exclui alguém, a vida vai cobrar lá na frente. Então, todos pertencem. E quando eu falo todos, gente, é todos. É todos mesmo. Inclusive aquele que foi um assassino, que foi um abusador, tem o direito de pertencer. Para que esses ciclos se encerrem, eles precisam ser incluídos. Senão, esses ciclos ficam sendo repetidos pelas gerações seguintes. Para uma compensação do sistema, porque o sistema não tolera exclusão. Isso são leis universais, gente. Não foi ninguém que inventou, essas leis existem. Se a gente conhece elas ou não, nós estamos submetidos a elas. Então, por isso que é bem importante a gente conhecer. E a outra lei que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Essa lei, a única relação em que essa lei, o equilíbrio entre o dar e o receber, ele não é necessário é na relação de pais com filhos, onde só os pais dão e os filhos recebem, que é a vida. Nas demais relações, elas precisam estar equilibradas. Então, é para vocês entenderem a importância disso,
Deixa eu ver o que a Carla colocou. Se não soubermos, por exemplo, uma pessoa em linha reta de 7 gerações fez algo e não sabemos como fazemos. Carla, a gente vai saber se está tendo no sistema, se acontece isso, as repetições, alguém vai estar manifestando isso, né? Quando a gente para olhar para isso, normalmente a gente vai buscar auxílio terapêutico. A constelação mostra onde é que essa situação está. Mas quando a gente faz os movimentos, já automaticamente vai reverberando. Quando a gente cura na gente, reverbera para gerações lá atrás. É um movimento em onda, sabe? E isso, a constelação é a ferramenta que ajuda a fazer esses movimentos, né? Para quem está aqui pela primeira vez na live, eu trabalho com constelação na água. Então, quando eu faço uma sessão de constelação, a gente aprofunda e vai para essas questões de uma forma mais aprofundada. Mas a constelação, ela tem várias formas de acontecer. Ela pode ser feita na água, ela pode ser feita em grupo com pessoas, pode ser feita individual com bonecos. A constelação na água, ela é uma mistura da constelação em grupo com a constelação individual, porque ela funciona, tem o peso de uma constelação em grupo, só que ela é feita com bonecos na água, sem a psique dos participantes. Então, essa é a diferença. Boa noite, Alessandra, bem-vinda. E outra forma de a gente estar constelando foi isso que a gente fez aqui. Essas pequenas dinâmicas são movimentos de constelação. Que é fechar os olhos e visualizar e fazer essas falas. Isso é constelação. E também a técnica da hipnose. Então, eu uso bastante essa técnica, essa forma de constelar, através de fechar os olhos e falar direto com o pai e com a mãe. Tá? É uma forma de estar constelando, tá? São movimentos sistêmicos, não é exatamente uma constelação, porque a gente não vai aprofundar outros membros do sistema. Só que às vezes acontece assim, eu estou fazendo um movimento sistêmico em trabalho de grupo, por exemplo, e a pessoa começa a manifestar um sintoma. Aí a gente entra com constelação. Daí eu começo a trazer outros elementos para a gente constelar. Aí acaba virando uma constelação. Eu uso os bonecos na mesa, uso falas sistêmicas, uso essas visualizações também, né? E aí a gente vai mexendo naquilo que está emaranhado com a situação atual. Porque às vezes tem coisa, gente, que não está pronto para ser mexido. Aí isso não aparece no campo. Aquilo que está pronto para ser mexido, aparece, tá? Porque a gente respeita o que o campo mostra, né? A gente faz os movimentos que o campo permite. A gente não pode manipular o campo. E todo o campo, toda a constelação, todo o movimento da constelação é um trabalho sem julgamento. Nós não julgamos. Então, quando a pessoa chega com muita dor, que às vezes está julgando aquele familiar, a gente tenta tirar dessa vibração, porque a gente vai para o movimento de cura. A gente vai para o movimento da inclusão e não do julgamento, porque tudo tem uma razão sistêmica de ser. Deixa eu ver o que a Carla colocou. Meu filho tem 7 anos, por parte de pai, a situação é complicada. Tem como cortar e agradecer antes que isso tudo reflita nele? Sim, Carla, tem sim, porque é todo feito um trabalho de inclusão, tá? Você fica presente nas outras lives, a gente vai conversar bastante sobre isso. A aceitação do pai dele nele é muito importante para que resolva, tá? É, os conflitos seus com ele, enquanto homem e mulher, não podem chegar até o teu filho. Tem que ficar. Teu filho tem que saber que o pai é o pai certo para ele. Então, sempre fala para o teu menino assim, ó, o seu pai é o pai certo para você. Deixa as questões da relação de casal do pai e da mãe com a gente, que a gente é grande e a gente dá conta. Então, tenta manter essa postura com ele, já vai ajudar a isso não chegar nele, a cortar. Porque ele precisa tomar essa força do pai, tá? Aí tem que ver, daí, né? Às vezes acontece que o pai também já não recebeu essa força do pai dele, então pode ter um emaranhamento aí, né? Aí a constelação mostra, tá?
Você ouviu ontem algo muito ruim. Você ouviu algo ruim de quem? Do menino ou do pai dele? Você quer compartilhar, Carla, o que está acontecendo? Boa noite, minha rainha, tudo bem? Boa noite, querida. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Pois é, eu até participo de algumas constelações como participante, né? E por isso que eu achei o tema bastante interessante. Eu falei assim, eu vou lá ver, porque eu tenho um filho de 7 anos e o meu Uhum, filho de 7 anos ele é autista. E eu uhum, sou separada faz 2 anos, graças a Deus, né? Porque meu ciclo se fechou de cuidar do pai dele, que também tem transtorno bipolar. aham, Só que o que que acontece? Eu estava vendo assim as gerações paternas assim com relação ao lado do pai dele assim são muito conflitantes. Tem uhum. suicídio, tem várias coisas assim bem pesadas assim. E ontem É, até eu conversando com ele, eu perguntei para ele assim, filho, mas por que que tu não fala pro teu pai quando você não gosta? Você tem que ter essa liberdade de expressar o quando você não quer, quando você não gosta. Ele falou assim, eu tenho medo que meu pai me mate. Isso foi muito forte para mim, doeu muito, sabe? Então é. assim, me deu um gatilho assim, tipo assim, eu preciso agradecer as gerações, mas que fique com eles o que é deles de direito e que eles deixem meu filho ter uma nova caminhada daqui para frente. Eu peço toda noite isso, mas eu sei que não é o suficiente. Tem que ter um trabalho como especialista, eu acho, né? Então, assim, ó, pelo que tu tá me relatando, toda família que tem um suicídio tem um destino difícil. E sempre que tem exclusões, alguém lá na frente vai espiar. Provavelmente teve muita exclusão na tua família. Na tua É família, na, não, na família na minha. do pai dele, né? Sim, Então, essas exclusões precisam ser incluídas. É, talvez um trabalho com constelação para o teu menino, como ele já fala, né? Você pode participar junto sim. com ele, eles terem, Uhum. você e ele, para que ele possa fazer as falas. E isso pode ajudar, tá? É, esse suicídio foi alguém muito próximo? Foi o avô. É. Então, Foi o avô que paterno. Para idade? falar, para falar bem a verdade, existem dúvidas se assim, ó, o avô paterno se enforcou no banheiro. Isso é fato, foi verídico. Mas o avô materno também existe dúvida que talvez foi suicídio também. Então, a da parte do pai, os dois avós podem ter sido suicídio. E é de uma família de colônia de italiano, onde eles são muito resistentes, umas pessoas muito difíceis de lidar. E é claro, assim, depois que a gente tem um filho, a gente começa a rever todo esse fato, toda essa árvore genealógica, a gente vê assim que o mato que a gente lenhou é meio feio. O suicídio é um destino difícil, tá? A gente considera famílias com destino difícil. São pessoas que olharam para a morte. Mas para eles terem olhado para a morte, alguém lá atrás Também foi olhou. excluído, também olhou. Ou também morreu de uma forma que foi excluída. Então tem que ver o que que aconteceu lá atrás, né? Assim, Sim, ver o que está linkado esse emaranhamento do teu menino, né? Não só ver, não é ver o que aconteceu lá atrás, mas tipo desemaranhar ele desses avós, sim. foram os avós homens que se suicidaram, os pais, né? Foi os dois. E o pai dele, assim, ele tem transtorno bipolar, ele é muito narcisista, mas ele tem essa mania de chamar atenção, assim, fazendo automutilação, ele se dá tiro com espingarda. Então, tipo assim, ele já tem uma tendência suicida também. É porque ele está olhando para a morte também, né? Então É, assim acaba se punindo. É, é bem complicado quando tem esse tipo de destino, sabe? O que tu pode fazer, o teu menino fazer é a inclusão desses avós, né? Olhar para o pai com o pai e a mãe dele atrás dele, fazer esse exercício, porque isso ajuda a receber essa força da família, sabe? uhum, Se tem esse risco, da questão da
da bipolaridade do pai dele, de risco de acontecer algo com o menino, realmente daí entra uma outra questão, né? É Ah, um, também. é, mas assim, o fato de muitas vezes ter que afastar fisicamente por um tempo não significa ter que excluir. Ao contrário, você precisa incluir, porque ele precisa Uhum, receber a força desse pai nele, sabe? uhum. É, Não é um é bem cortar, complicado. tem que ser feito com muito cuidado, porque não é um cortar, né? Talvez explicar para ele que o papai vai ter que fazer um tratamento, alguma coisa, de uma forma, porque é, ele não aceita se tratar, o pai dele? O pai dele, assim, a gente viveu 15 anos junto e um ano eu casei com o príncipe da minha vida. Daí ele, como ele era cabo armeiro do exército, ele desencadeou esse. Ele já tinha, foi só o gatilho, né? Ele Aham, desencadeou o transtorno bipolar. Eu fiquei 14 anos sendo mãe, vamos dizer assim, cuidando dele. Quando veio o meu filho, em 2018, ele começou a sair da fase, no caso de depressão, para a fase de mania. E a fase de mania é aham. aquela fase mais difícil que a gente sabe do procedimento. Sim, Eu tentei mais 4, 5 anos com tudo que existe de mais novo de protocolo de genética para cuidar. O porém é que uma hora a gente tem que decidir, porque meu filho vem com autismo, o nível 1, né? Ele tem TDAH e desenvolveu TOD após o término. Então, assim, é uma criança que merecia uma atenção e não ela merecia tem ver. que, ela tem que ter, ele tem acompanhamento, teu menino? Ele tem acompanhamento Ah, com a é neuropediatra, importante. tudo certinho. E Sim, ele é muito inteligente, assim. Então, assim, ele é além do normal, ele entende, ele tem uma sensibilidade, porque na cabeça dele, ele fala assim: eu saio de lá, mãe, meu pai fica chorando. Ele, ele ele, eu, deve ter se- ele, outras habilidades também. ele sente assim que ele tem que cuidar do pai. Só que ele tem 7 anos. Tem que cuidar do pai, ele está saindo do lugar de pequeno. Ele não pode cuidar do pai. Ele tem que ver o pai como grande e ele como pequeno. Muitas vezes precisa realmente, que nem a Carla colocou, um afastamento, né? Mas ele não se trata, porque a bipolaridade tem tratamento, né? Ele se trata, a gente até, inclusive, a gente fez todos os protocolos, inclusive aquele com ketamina que teve, saiu, tipo assim, saiu pela Anvisa, foi liberado tipo, em novembro, em dezembro ele já estava fazendo o protocolo de ketamina, que é aquela feita no umbigo, tipo, quando eu estava com ele, todos os procedimentos possíveis, até mapeamento genético, e estava na genética anomalia em 2 genes, porque a Aham. bipolaridade dele, apesar de que, assim, a gente procurou muito ajuda espiritual e, assim, o passado dele, ele sempre foi, ele serviu a exércitos, ele veio na mesa, assim, né, na mesa do caso de kardecista, veio muito espírito, então, assim, é bem Ele pode complicado. ter uma obsessão também, né, Carla? Porque assim, ó, é uma família que tem destinos difíceis e se isso por É, si já é complicado, tá? sim, Então, assim, o que pode ser feito, né? Tô falando agora como consteladora, né? Dentro da sim, constelação, isso distensiona o campo para a questão do teu menino. Só que, é meu assim, o que tu filho. pode fazer de imediato, tá? De imediato, assim, é, esse afastamento físico é necessário se ele está descompensado da bipolaridade, precisa afastar, né? Mas Ele faz tem. a inclusão emocional para o menino, né? Que ele é metade você, metade o pai, que é o pai certo, para que ele tenha essa força do masculino nele, né? E pede para ele Sim, visualizar tanto o pai com os avós atrás dele, né? Com o pai e a mãe do pai atrás dele, e os bisavós também, tá? Para que auxilie ele. Até pode usar, como é que eu vou te explicar assim? É, como desenho mesmo, ele para desenhar a família, sabe? sim, sim, é uma boa ideia Colocando mesmo. atrás, tá? Sabe aqueles desenhos de genética que tem? Sim, Coloca os quatro atrás. Os pais do avô, os pais da avó, é, e o pai os dele, ele. avós, Uhum, depois do pai dele. Aí você, né, coloca também uhum. os teus, tá? Para que ele entenda esse equilíbrio dos dois lados. E daí coloca o teu menino depois, né? É uma Para ele questão que entender.
é uma questão assim que eu tava agora, que eu tô te ouvindo, me deu assim um start, assim, eu pensei comigo, será que eu posso constelar com ele? Porque eu preciso Pode, fazer uma quebra de padrão, né? Eu se preciso você quiser. encerrar esse ciclo. A gente pode fazer algum movimento sistêmico também com ele, e a gente pode se auxiliar com essa questão da posição dos bisavós, dos avós, para trazer para ele esse olhar de que eles fazem parte. Não precisa entrar no detalhe pesado da coisa com ele, sabe? Uhum, entendi. Ele é muito novinho, entrar na questão do suicídio é meio pesado para ele ficar E tomando ele já essa, viu, essa. e ele viu muita coisa, sabe? O pai dele, ele se automutila, faz essas coisas. E assim, o pai dele, É, não, depois que não eu me separei, precisa. ele virou alcoólatra. Assim como o pai dele, e assim como os outros familiares masculinos, todos É, mas viram. é porque faltou lá atrás. É uma Então, sucessão. é uma sucessão. Então, só o colocar no campo essas presenças, tá? Já vai trazer uma destensionar esse campo para o teu menino. Ah, eu vou te procurar, assim. Eu queria dividir, Isso, porque assim, eu achei muito interessante, porque a gente pode. Eu quero que o meu filho tenha tipo assim, um futuro só dele, um futuro limpo, um caminho isso. livre, um caminho limpo, e eu, como mãe, posso buscar isso para ele hoje, assim, então eu fico muito atenta. A hora que eu vi ali teu tema, eu disse, eu vou lá ver, porque eu É, sei que vai você ter, poderia me ajudar. tem bastante. Depois na live de quinta-feira eu vou falar sobre os avós também, a importância dos avós. Ah, E eu por vou isso que é assistir, importante isso, tá? eu vou assistir. É, Obrigada, gratidão por me ouvir. nada. Gratidão por compartilhar também. Deixa eu ver Muito as pessoas obrigada. que chegou. Tá bom, Tchau. gratidão. Tchau. Gratidão. Deixa eu ver os que chegaram na live agora. Bem-vindos. Juliana, olá, tudo bem? Tudo certo por aqui? Boa noite. Sejam bem-vindas. Então, assim, o que que acontece quando uma pessoa tem bloqueio com o pai? Gratidão, Carla. A pessoa tem dificuldade de realizar ou sustentar. Ah, gratidão, Juliana. Que bom que tá tudo bem. Então, assim, quando há bloqueio com o pai, a pessoa tem dificuldade em realizar ou sustentar um projeto. Ela sente-se incapaz ou com medo de arriscar. Tem conflitos com o chefe, com masculinos em geral. Tem problemas com o dinheiro ou até mesmo com seu alto valor profissional. Porque o dinheiro chega através do pai e ele fica através da mãe. Mas ele chega através do pai, que é quando a gente vai para a profissão. Então sempre sente que sempre falta algo para poder avançar. Então a gente tem que lembrar assim que é importante a gente fazer essa inclusão do nosso pai, tá? E também é importante curar a criança interior ferida, gente, que registrou a dor com relação ao pai. Fazer esses movimentos sistêmicos e recuperar esse fluxo da vida. Então, a cura da criança interior tem N formas de fazer, tá? Eu, através das terapias que eu ofereço, eu uso a constelação, uso o xamanismo terapêutico, que é a jornada com tambor, para poder acessar esses fragmentos dissociados de nós mesmos. E uso, às vezes, a mandala terapia. Mas também tem gente que, não, mas eu gosto de ir na psicóloga fazer psicoterapia. Ok. Não importa a forma, o que importa é que você busque auxílio com um profissional. Eu gosto de ir num terapeuta que faz um outro tipo de trabalho para acessar a criança interior. Perfeito. O que importa é que busque ajuda, tá? Então, essa dificuldade interna que a gente tem se projeta no mundo externo. E aí o universo vai refletir essa exclusão interna da figura paterna que a gente mesma fez de forma inconsciente, né? Então a gente vai, como é que a gente pode curar, né? Vamos agora passar para a cura. Então o movimento de cura, ele começa quando a gente reconhece o pai como ele é, sem tentar mudá-lo. Gente, o pai é o pai certo para a pessoa que está encarnada, porque ele disse sim, independente de como ele é. É essa grandeza do sim para a vida que a gente tem que olhar. Mesmo que por uma questão de sanidade a gente precise se afastar desse pai. Por exemplo, um pai com transtorno narcisista, às vezes precisa se afastar.
um pai muito agressivo, porque o pai não vai mudar. Se ele quiser buscar ajuda e buscar uma terapia e mudar, perfeito. Mas ele, enquanto ser que nos deu a vida, ele é perfeito. Ele, como homem agressivo, e a gente precisa se afastar, é se afastar. Mas a gente vai integrar, aceitar como é essa vida que chegou até nós e honrar essa vida, honrar o ser que disse sim. Essa é o caminho da cura, não tem outro jeito. E pararmos de esperar que ele seja diferente, porque não vai ser. Porque às vezes a gente quer que o pai seja de um outro jeito. Ah, eu queria que meu pai fosse assim, fosse assado. Mas não vai ser. Se fosse diferente, não seria o seu pai. Ou não seria você. Se fosse um outro homem, a gente seria uma outra pessoa. Nos colocarmos no lugar de filhos. A gente precisa voltar para o lugar de filho. Que é do lugar onde a gente dá conta. O lugar de filho é o lugar daquele que recebe a vida. Como ela veio. Então, do lugar de filho, a gente olha para o pai e vê o pai assim, ó, você é meu pai, é o único possível para mim. Sim, nosso pai é o único possível para nós, senão não seríamos nós. Recebo a vida que veio de você, tal como ela é. Isso é voltar para o lugar de filho. Mesmo que a gente não queira conversar com o pai, mesmo que a gente tenha uma mágoa, não, mas eu não quero interagir, mas eu sei que ele é a pessoa que deu a vida. Nossa, só por isso eu vejo a grandeza. Mas não é ver com a mente, é ver com o coração. Aí a mágoa a gente vai tratar da criança interior. A gente vai curar essa criança, vai curar, vai buscar terapia, vai buscar outras formas. Só esse movimento de perceber que o pai é único para a gente já restaura a ordem no sistema e abre o fluxo para o mundo. Então, por isso que é importantíssimo, gente. Torno a frisar, é importante. Quando tomamos nosso pai com o coração, a gente ganha permissão interna para ocupar o nosso lugar na vida adulta. É tomar essa força com o coração. Tomar consciência, esse homem disse sim para minha vida, ele poderia ter dito não. E quando diz não, gente, eu não estou falando de quem vai tentar abortar ou coisa parecida, não é isso. Quando diz não, a vida não acontece. Porque a energia não permite, mesmo que ele tenha uma relação sexual com a mulher que queria dizer sim. Os dois precisam dizer sim. Isso é no plano espiritual. Então agora eu vou pedir para vocês novamente fecharem os olhos. A gente vai fazer mais uma dinâmica, tá? Para a gente encerrar. Busquem uma posição confortável. Pode fechar os olhos um pouquinho. Façam novamente uma respiração profunda pelo nariz. Solte o ar pela boca. Mais uma vez, inspire profundamente pelo nariz. Solte o ar pela boca. Mais uma vez, inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Leve a atenção novamente para o centro do seu peito. Visualize uma luz radiante no centro do seu cardíaco. Quando você inspira, essa luz se fortalece. Você expira, essa luz se expande. Mais uma vez, inspira, fortalece. Expira, expande. Mais uma vez, até que essa luz ultrapasse todo o seu ser. Onde você está protegido, protegida. Visualize agora na sua frente o seu pai e a sua mãe. Visualize atrás do seu pai os seus avós paternos, atrás da sua mãe os seus avós maternos. Atrás dos seus avós, os seus bisavós, seus tataravós, mesmo que você não tenha conhecido.
São seus pais biológicos, tá? Para quem for adotado, olha os seus pais biológicos. A gente agora aqui vai conversar sobre o pai e a mãe que transferiram as informações genéticas para a gente. Olhe para todos eles. Olhe para a quantidade de pessoas que estão atrás dos seus pais. Olhe para o seu pai agora. Fale para ele assim: eu vejo você. Você é meu pai. Eu vejo a sua dor. Observe ele, observe seus avós. Fale para o seu pai assim: eu vejo sua dor, eu vejo as suas falhas como um humano, vejo as suas limitações. E ainda assim, você é meu pai. O pai certo, o único e possível pai para mim. Veja se você consegue falar assim. Só por isso eu já consigo ver a sua grandeza. Tente falar isso com o seu coração, tá? Se conseguir, tudo bem. Se não conseguir, tudo bem também. Vê se você consegue falar para o seu pai assim: eu aceito tudo como foi. Mesmo que você não concorde, porque assim chegou a sua vida. Eu aceito tudo como foi, a vida que chegou até mim. Fale para ele assim também: recebo a vida que veio por você e honro o masculino em mim. E agora, com essa força, vê se você consegue sentir essa força. Eu sigo para o mundo. Vê se você consegue fazer um ato de reverência, que é colocar as mãos em forma de oração na frente do seu peito e baixar um pouquinho a cabeça para o seu pai e para sua mãe, que no mundo espiritual disseram sim para vocês, independente de como eles são como humanos. E sintam a grandeza dessa vida que chegou até vocês, pelo preço que custou a todos os seus antepassados e que também custou a você. Agora se visualize virando de costas para o seu pai e para sua mãe. Visualize que seu pai coloca a mão no seu ombro direito e a sua mãe a mão no seu ombro esquerdo. E todos os antepassados colocam as mãos nos seus respectivos filhos. Sinta agora essa força do masculino chegando até você. Sinta também a força vinda do sistema da sua mãe chegando até você. Fale para você mesmo: eu agora, do meu lugar de pequeno, do meu lugar, que é de onde eu dou conta, recebo todas as forças e bênçãos vindas do meu sistema familiar. Recebo a força de vida e as bênçãos vindas do meu sistema. E sigo para a vida num fluxo de abundância e prosperidade, sucesso, com autonomia.
Muito bem, aos pouquinhos vai retornando para aqui agora. Tudo bem? Como é que foi para vocês fazer esse movimento? Esse movimento é muito importante, gente, porque a gente faz a inclusão dos nossos antepassados que estão na linha vertical e a gente toma a força que vem deles e a gente reforça a consciência de estarmos no nosso lugar. É especial, né, Carla? É muito bom fazer esse exercício, gente. Eu tenho um e-book na plataforma que é um exercício. Eu recomendo por no mínimo 21 dias. Eu fiz esse exercício por 90 dias. Aí fazendo com todo completo, com a devolução daquilo que é deles. Gente, é muito curador, porque distensiona muito o campo. Quando a gente tem muito emaranhamento, às vezes vai constelar e começa a destrinchar um fiozinho ou outro, sabe? Quando você já descascou boa parte da cebola, fica muito mais fácil de chegar nas causas e ir distensionando cada vez mais e resolvendo cada vez mais. Então é um trabalho muito curador, assim, né? Que a gente vai fazendo. Alguém mais quer compartilhar como foi o movimento? Amanhã eu vou trazer a live às 9h30 também da noite, a continuação dessa live de hoje. Eu vou falar amanhã especificamente das dinâmicas ocultas na família que levam o filho a julgar, rejeitar ou se desconectar do pai. Tem isso, tá, gente? Às vezes não é um problema, não está no pai. Às vezes está nas dinâmicas familiares. Então é importante olhar para isso também, tá? Então convido vocês todos a estarem presentes amanhã na live, que vai ser bem interessante. Vou trazer bastante consciência, né? E de todas as repercussões que isso pode trazer, tanto para a mulher quanto para o homem. Porque as repercussões da falta do pai é um pouquinho diferente na mulher e um pouquinho diferente no homem. Certo? Gratidão, Adriana, pelo cafezinho. Isso, Carla. É importante que você esteja para trazer essa consciência para a questão do teu menino, tá? Gente, agradeço a presença de todos vocês. Desejo ótima noite. Só no conversar sobre esses temas já vai trazer, porque a gente vai conversando. Gratidão, Carla. Já vai trazendo consciência. E sempre que a gente traz para consciência as situações, já é um passinho para a cura, tá? Então a gente está, todo mundo que está aqui assistindo a live já está no caminho da cura, certo? Beijo no coração de todos vocês. Gratidão, ótima noite. Nos vemos amanhã então na live. Tchau, tchau.